Sejam todos muito bem-vindos. Por que a gente faz essa saudação? Simples, porque a gente quer saudar você que agora ao vivo nos ouve, mas em qualquer momento da história, você que nos acompanha, você que está com a gente, nosso objetivo como primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, há 43 anos, é glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E o que a gente espera? A gente espera que você, nesse período de pandemia, período enquanto a gente está separado de maneira presencial, mas nós estamos conectados, primeiro, por Jesus Cristo, o nosso Redentor, que foi morto antes da fundação do mundo, segundo a Escritura, pelo decreto de Deus, que nos mandou o Espírito e Ele é que nos une. Essa é a segunda coisa. E a terceira é agora, pela internet. E a gente tem esse canal abençoado e abençoador, porque enquanto os nossos templos estão fechados, a Igreja de Jesus Cristo continua em missão. E vocês continuam em missão com a Igreja de Nosso Senhor. É muito bom ter vocês aqui para a gente adorar Jesus Cristo juntos, para a gente celebrar Jesus Cristo juntos. Vocês que são da casa, como eu sempre falo, um beijo no coração de vocês. Amo todos vocês e a gente está morrendo de saudade, mas o Senhor vai nos dar a graça de daqui a algum tempo, nós podermos juntos nos reunirmos e poder celebrar a vitória de Jesus juntos. Vocês que por acaso nos visitam, vocês que acompanham o nosso material aí em algum momento da história ou estão hoje aqui nos visitando porque nos conheceram antes, nos conheceram nessa pandemia, sejam muito bem-vindos. É um prazer adorar a Jesus e ter vocês aqui com a gente. Nós, nesse mês, estamos comemorando 43 anos de primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Nós começamos no dia 26 de junho de 1977. De lá para cá, não paramos nem um minuto de anunciar as grandezas de Jesus Cristo, de confiarmos que é só a Escritura, só a graça, só fé, só Cristo e só a Deus glória. Nossos avós, nossos pais fizeram essa história e nossos amigos fizeram essa história e hoje nós temos o privilégio de continuarmos construindo essa história para a glória de Jesus Cristo. E você é convidado a fazer parte com a gente dessa família e dessa história. Bom, além de estarmos em festa por conta dos nossos 43 anos, nós estamos nesse mês conversando com vocês sobre esse tema, a espiritualidade que transforma. Espiritualidade que transforma. Quando nós falamos sobre espiritualidade que transforma, nós não estamos necessariamente falando e olhando, porque quando falamos no século XXI sobre espiritualidade, a gente logo pensa em algum tipo de monge budista. Ou a gente pensa, quando fala de espiritualidade, logo em elementos imateriais e coisas que nós não sabemos o que é, coisa que nós não vemos. Mas quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de algo inerente à vida humana, inerente aos homens. Quando o Senhor nos criou em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27,
E quando ele, em Gênesis capítulo 2, soprou nas narinas do nosso pai Adão, o primeiro homem, a Escritura nos diz que ele se tornou alma vivente. Os homens não simplesmente contêm alma ou espírito. Nós somos alma vivente. Nós somos uma unidade entre corpo e espírito. Corpo e alma e espírito são a mesma coisa. Então, a espiritualidade é algo que é nossa. Nós somos seres espirituais. Ainda que sejamos matéria, a sede das nossas emoções, a sede da nossa consciência, segundo a boa doutrina reformada, não é o nosso cérebro, mas é o nosso espírito, a nossa alma. É por isso que quando entrarmos e adentrarmos na eternidade, nós lembraremos de tudo que nós vivemos aqui e lembraremos eternamente do sacrifício de Jesus. E a ressurreição dos mortos nada mais é do que quando nosso corpo e nossa alma ou nosso espírito se juntarão novamente. Esse pressuposto reformado ele é muito importante para nós entendermos que a espiritualidade cristã permeia todas as áreas da nossa vida. Quando estamos falando de espiritualidade que transforma, nós estamos falando de toda a sua vida sendo transformada para a glória de Deus. E é sobre isso que temos falado. Falamos do Sermão da Montanha e nós conversamos com vocês sobre viver o mal de cada dia. Conversamos com vocês sobre outras situações e hoje nós queremos conversar com vocês sobre mudar em secreto, sobre essa mudança em secreto. E estamos conversando exatamente sobre algumas partes do Sermão da Montanha, de Nosso Senhor no Sermão da Montanha. E hoje eu queria começar fazendo uma pergunta que uma banda do século XX e ainda do século XXI, essa banda ainda está em atividade, é a banda Capital Inicial, e eles têm uma música do início dos anos 2000, e eles dizem o seguinte, eles fazem duas perguntas para mim, duas perguntas para vocês, quando colocam essa música para nós. O que é que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que é que você faz quando ninguém te vê fazendo? E aí, a segunda pergunta ela é mais curiosa ainda, porque ela diz assim, o que é que você gostaria de fazer? O que é que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Essas duas perguntas podem parecer bem simples, mas uma definição muito rasteira e bem rápida de ética nos diz que ética, que é a sistematização da moral são o que a gente acha de certo e errado, a moral é a inclinação do nosso coração, são as nossas atitudes, a inclinação do nosso coração, as nossas vontades, desejos, afeições, dizem o seguinte, quando ele diz o que você deveria fazer se ninguém pudesse te ver, moral e ética é aquilo que você faz quando ninguém te vê fazendo. O que é que você faz quando as pessoas não estão te vendo? O que é que você sente quando as pessoas não estão te vendo? Quando você não tem um holofote? Moral da história, qual é a motivação do seu coração? O que é que te motiva todos os dias? O que é que te motiva a levantar da cama? O que te motiva a ser um bom marido, uma boa esposa? O que é que te motiva a trabalhar com eficiência? O que é que te motiva em todas as áreas da sua vida a cuidar dos seus filhos? O que te motiva nesse momento de pandemia, por exemplo, em que você não tem mais que ir a um templo? Por exemplo, domingo, que nós reformados afirmamos ser o dia do Senhor, a levantarmos pela manhã aqui na nossa comunidade, ou gastarmos e investirmos um tempo à noite, às 19 horas, para cultuarmos com reverência, com solenidade ao Senhor. O que é que nos motiva a isso? O que é que nos leva a isso? É um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje com vocês. É sobre isso que nosso Senhor está falando. Nós estamos num momento, por exemplo, de muitos conflitos. Conflitos sociais, conflitos sanitários, conflitos econômicos que já estão aí há uma longa década com a gente. Conflitos políticos. O
que que nos motiva quando nós vamos, por exemplo, a fazer comentários, conversar com pessoas, a darmos opinião, defendermos a fé, defendermos o nome de Jesus? O que que nos motiva quando vamos falar e quando vamos orar? É sobre isso que a gente quer falar. Eu trago para vocês uma visão que eu acredito que ela é bem a visão do século 20 e 21. Pessoal, se vocês olharem na parte de cima do que está na tela de vocês e na parte de baixo, eu coloquei valores cultivados. Você está olhando isso aí do lado esquerdo da sua tela. Que valores cultivados são esses, Rômulo? Os nossos valores, eles sempre vão guiar as nossas atitudes. Por isso que eu coloquei eles diametralmente opostos, mas eles estão interligados. Eu, sinceramente, estou me perguntando se nessa pandemia nós vamos mudar os nossos valores. Porque no centro do homem do nosso tempo, no centro da vida do século 21, está sempre o indivíduo e o individualismo. E quais são os valores desse individualismo? A gente sempre pensa na gente em primeiro lugar e a gente está tendo muita e sempre teve muita dificuldade em pensar no outro. Por exemplo, no casamento, a gente está com muita dificuldade agora, o número de violência doméstica aumentou muito, o número de mulheres agredidas aumentou muito. E uma pesquisa que eu vi essa semana, por exemplo, diz que esse número aumentou muito, mas 60% das mulheres que já eram, que são agredidas agora, já eram agredidas dentro de casa. Ou seja, o que é que você percebe é que só está tendo uma exacerbação do que a gente tinha. Por quê? Porque a individualidade faz com que maridos não consigam entender que foram criados para fazer suas esposas felizes. E esposas não conseguiram entender que o seu papel de esposa é fazer o seu marido feliz. A individualidade tem feito com que a gente cultive valores exclusivamente como força. Uma competitividade absurda. Porque quais são os valores que são cultivados? E eu não acredito que essa pandemia esteja mudando isso. Me parece que nós só estamos esperando o tempo passar e queremos olhar só esperteza e oportunismo. Para vocês terem uma ideia, conversando com 2 amigos de infância um dia desse, um deles chegou para mim e falou bem assim: rapaz, acabou de chegar para mim uma oportunidade de vender teste para Covid-19. E tudo isso sem licitação. Eu não peguei por causa da minha ética e da minha moral, mas a turma está fazendo dinheiro em cima de dinheiro. Por quê? Porque valores como força, esperteza e oportunismo fazem com que a gente não se preocupe, porque não existe marmita de graça e alguém vai pagar por esse negócio em algum dia, em algum momento. Só que a gente só está preocupado com esperteza e oportunismo. Valores simplesmente como inteligência e sermos multitarefa. Agora em home office, por exemplo, nós estamos percebendo que nós estamos tendo que ter jornada tripla. Trabalho, educação de filhos, cuidados e afazeres do lar. Mas esses valores sempre foram os valores que a gente cultivou. E aí quais são as atitudes que a gente tem tomado? As atitudes que a gente tem tomado sempre são de ativismo, consumismo e competitividade. Não me parece que essa é a espiritualidade do reino. Não me parece que essa é a espiritualidade de Jesus. Porque, gente, por trás das nossas atitudes, por trás dos nossos valores cultivados, e eu coloquei isso em preto para vocês poderem ver muito bem destacado, parece que está a nossa necessidade de reconhecimento. E aí eu quero parar aqui, porque Agostinho, lá no século IV e V depois de Cristo, ele dizia que pecado é amor em desordem. Pecado é amor em desordem. O que é que nós estamos fazendo sempre, em todas as nossas atividades, às vezes seja para Deus ou não, é tentar a todo custo ter um senso de satisfação enorme. É tentar ter
uma necessidade de reconhecimento enorme. Isso é simplesmente o desejo que a gente tem de ser amado. É isso que a gente está querendo. Essa semana, o Ricardo Agreste propôs para nós algo muito interessante. E eu queria provocar vocês com isso. Ele propôs para nós que na Europa é reconhecido que os anos 30, pós Primeira Guerra Mundial, os anos 30 de uma grande depressão econômica que começou em 1929 com o crash da Bolsa Americana e depois disso desembocou e ajudou a desembocar na Segunda Guerra Mundial. Ele diz que com a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, eles formaram uma geração de homens e mulheres com algumas características comuns. E que características comuns eram essas? Primeiro, muita resiliência. Aquele período de sofrimento trouxe para eles muita resiliência. Foram anos, décadas de muito sofrimento, de falta de muitas coisas. Então eles se tornaram fortes. Agora eles se tornaram prudentes no consumo. Eles entendiam que eles precisavam pensar no dia de amanhã. Eles começaram a ser mais humildes. Eles começaram no trabalho a ser mais éticos. E eles começaram também a ter um senso de comunidade, de pertencimento muito maior. E a pergunta que o Ricardo provocou, um grupo que é mentoreado, nos provocou, um grupo mentoreado por ele, é que será que o Covid-19 vai ser capaz de fazer isso, por exemplo, com Cariacica, a Grande Vitória, o Espírito Santo, o Brasil e talvez o mundo? Será que nós, diante de 90 dias em que já ficamos de cima para baixo, será que nós vamos conseguir sair dessa crise, desenvolvermos nessa crise resiliência, prudência no consumo, humildade, ética no trabalho e senso de comunidade? Pessoal, eu estou falando isso para vocês porque o que eu tenho visto é a motivação do nosso coração, não, por exemplo, de humildade. Quando defendemos algum tipo de postura, às vezes nas redes sociais, o que a gente vê é um tom bélico das pessoas. E eu sempre tenho falado para vocês assim, pessoal, defendam o que vocês acreditam. Mas tenho visto um tom bélico, um tom de guerra. E eu começo a me perguntar, os valores do reino estão num tom bélico? Estão num tom de guerra? Eu sei que há situações que às vezes a gente fica chateado da vida, mas nós temos Cristo. E nós estamos todos no mesmo barco. E aí não adianta a gente falar assim, olha, é A, B, C, D. Não, nós somos todos capixabas, somos todos brasileiros, somos todos raça humana. E precisamos todos juntos sairmos de uma situação de recessão econômica, de saúde. Precisamos lidar com demandas dentro de casa. E a questão toda é, se a nossa fé está em Jesus Cristo, o que é que vai motivar o meu coração quando eu quero conscientizar alguém? O que é que vai motivar o meu coração quando eu quero que determinadas pessoas consigam compreender o momento que elas estão vivendo? O que é que vai motivar o meu coração em cada área da nossa vida? Eu acho que o Covid precisa nos ajudar a compreender essas coisas e nós trazermos essa reflexão para a gente fazer de novo alguma coisa que a história da humanidade já entendeu e já conheceu. Por isso, o convite que o Evangelho faz para vocês hoje é mudarem em segredo. Mudando em segredo. Espiritualidade que transforma, mudando em segredo. Eu vou trabalhar com vocês o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Nós trabalharemos esse texto. Aqui,
o Senhor Jesus, e eu quero que você, por favor, pegue o seu texto. Eu não vou lê-lo todo, porque ele é um texto bem conhecido, e você tem ele na sua casa para poder acompanhar. Eu quero ler o primeiro versículo, e eu vou contextualizá-lo para vocês. Prestem atenção. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Bom, que obras de justiça são essas, pastor Rômulo? A primeira obra de justiça está no verso 2, a segunda obra de justiça está no verso 5 e a terceira obra de justiça está no verso 16. A primeira é esmola, a segunda obra de justiça é oração e a terceira obra de justiça é o jejum. Para a espiritualidade judaica do primeiro século, esses três pilares eram muito importantes e para nós cristãos, eles continuam ainda hoje sendo três pilares muito importantes: caridade, oração e jejum. São três pilares inegociáveis da fé cristã como exercícios espirituais. Agora, o que esses três elementos têm em comum? Eu não vou trabalhar necessariamente os três elementos, poderia fazê-lo, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo não é trabalhar jejum, não é trabalhar oração, meu objetivo não é trabalhar caridade necessariamente. Meu objetivo é trabalhar a inclinação do nosso coração. Porque aqui, nesses três textos, nesses três contextos aqui, o Senhor Jesus repete a mesma coisa. Primeiro, ele repete a palavra hipócritas. No verso 2, se você olhar, ele fala a palavra hipócrita no verso 5. E ele fala a palavra hipócrita também no verso 16. Nos três exercícios espirituais, na caridade, na ajuda, na oração e no jejum, Jesus usa a palavra hipócrita. E o que é a palavra hipócrita? Hipócrita no primeiro século, e essa é a palavra hipócrites. O que era um hipócrita no primeiro século? Era um ator. Era alguém, se vocês já ouviram falar, por exemplo, de um baile de máscaras era um baile de hipócritas. Eram pessoas que usavam máscaras para que elas escondessem quem elas eram. Em determinado momento da história, esse baile de máscaras era para que elas escondessem a real identidade delas, para que naquele momento em que elas faziam, tudo era permitido. Um baile de hipócritas. Mas Jesus repete outra palavra mais vezes. Acompanhe comigo o verso 4. Jesus repete a palavra segredo 2 vezes. Segredo. Ele diz: de forma que você preste sua ajuda ou a sua caridade em segredo. Ao contrário dos hipócritas, a caridade deve ser feita em segredo. Mas ele vai repetir isso no verso 6. Mas ao contrário dos hipócritas, quando você orar, verso 6, ele diz: vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, segredo. Então seu pai que te vê em secreto. Mais uma vez, hipócritas fazem coisas e Jesus está dizendo: mas vocês façam em segredo. Oração, hipócritas fazem de determinado momento, vocês fazem em segredo. Mas o verso ainda 18 diz: para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê, mais uma vez, em segredo. E seu pai que vê em segredo. Opa, peraí. Os hipócritas, aqueles que não se mostram,
que não mostram a sua face, que escondem a real motivação, eles fazem determinadas coisas para que as pessoas vejam. Mas Jesus está mandando a gente fazer exercer a nossa responsabilidade, a nossa espiritualidade em segredo. E aqui que me chama mais atenção ainda, acompanhem comigo o verso 2, a parte B. O texto bíblico diz: eu lhes garanto que os hipócritas já receberam a sua plena recompensa. Agora, o verso 4 vai dizer de novo, lá na última expressão, recompensará. O Pai te recompensará. Mas ele vai dizer no verso 5, a última palavra do verso 5 é: os hipócritas já receberam a sua recompensa. E ele diz que é Deus quem nos recompensará as orações. Mas quando vocês chegam no verso 18, a última palavra também é recompensará. O que está acontecendo aqui, pessoal? Há dois paradigmas. Primeiro, a ideia de que quando nós fazemos pensando nos outros, pensando em nós mesmos, pensando em reconhecimento, pensando em galgar os primeiros lugares, pensando em querer ter sempre razão, me parece que esse não é um movimento da espiritualidade do reino. E esse, na verdade, é um movimento hipócrita, falso, que a motivação está em nós mesmos. É muito comum vocês ouvirem esses filósofos gourmets do nosso tempo, e aí eles falam assim: a gente tem que ter virtude, a gente tem que cultivar a virtude, amor e tal. É muito bonito. Só que o que está por trás disso tudo? O que está por trás disso tudo é que quando eu amo, eu me sinto melhor. Entende? Olha a idolatria. Parece muito bonito. Nossa, quando eu ajudo, eu me sinto muito melhor. Isso é estoicismo grego, isso é idolatria. Jesus está dizendo, isso é uma motivação hipócrita. Você não deve cultivar a virtude pela virtude. E eu vou falar isso com vocês daqui a pouco. E me parece que os filhos de Deus mudam em segredo porque eles esperam uma recompensa diferente. O que eu quero propor para vocês é que a gente mude a postura, as nossas motivações e inclinações do nosso coração, para que a gente não se preocupe com quem está em volta, nem com o reconhecimento próprio, nem com a nossa imagem própria, mas que a gente tenha a motivação correta, pessoal, para que a gente agrade a pessoa correta e tenha a recompensa correta. Preste atenção, eu dividi isso da seguinte maneira. Primeiro, a gente muda em segredo fazendo para o Senhor. O texto que eu acabei de expor para vocês, ele diz: os hipócritas fazem para as pessoas, eles fazem para a virtude. Mas os cristãos e quem está no reino, faz para o Senhor. Entenda isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E o que ele está querendo dizer por isso? Gente, é possível você ter atitudes nobres, é muito possível você ter atitude nobre, mas com uma motivação errada. Sinceramente, qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do seu coração quando você relaciona-se com a sua esposa? Qual é a motivação do seu coração quando você olha para os seus filhos? Qual é a motivação do seu coração quando você sai para trabalhar todos os dias? Qual é a motivação do seu coração quando você vai nas urnas e vota em alguém? Qual é a motivação do seu coração quando você recebe uma notícia e você vê a tristeza que deveria tomar o seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Pessoal, ontem pela manhã eu estava vindo aqui pegar um livro, a gente está fazendo isso aqui ao vivo, eu estou na igreja,
e eu vim aqui pegar um livro porque eu tinha que terminar esses slides para vocês. E liguei para um amigo, porque eu vi que ele tinha postado algo de uma moça que tinha falecido. E eu confesso que eu tenho ficado extremamente dolorido com essa história. Eu estou vendo muita gente doente, muita gente perdendo familiares. E eu confesso que isso tem doído muito no meu coração. Eu liguei para ele e falei, e aí cara, como é que você tá e tal? Ele falou, pô Rômulo, uma pessoa faleceu e tal, era minha amiga já há muito tempo. Depois eu descobri que essa moça que faleceu, com 37 anos, ela morava atrás da minha... Ela cresceu na rua de trás da minha casa. E aí ele falou, eu não consigo entender. Ele botou isso assim, eu não consigo entender. Ele tinha botado no post, por isso que eu fiquei muito preocupado e liguei para ele. E aí ele falou assim, Rômulo, ela não tinha problema psicológico e ela simplesmente tirou a vida. Ela tirou a vida. Bonita, casada, 37 anos, ela desistiu de viver. A única coisa que ela falava é que lá atrás ela não tinha rede social, porque esse mundo é um mundo de mentira. Esse mundo de rede social é um mundo de mentira. E aí eu comecei a pensar assim, uau, beleza, dinheiro, prazer, carreira. Nada foi suficiente para uma pessoa como aquela continuar vivendo. Ela desistiu de viver. Mas ela não era uma pessoa doente, era uma pessoa sã. Esperou todos saírem de casa e aí ela tirou a própria vida dela. Sabe por quê, pessoal? Porque ainda que a gente distribua todos os bens para alguém, se nós não fizermos para o Senhor, nada vai ser suficiente para nós. Entende isso? Se você não fizer para o Senhor e você fizer sempre pensando que alguém tem que olhar, que alguém tem que ver, que alguém tem que reconhecer você, nada disso vai ser suficiente. A vida vai ser completamente absurda. Eu só vou conseguir ter um casamento bem feito e a violência doméstica só vai começar a acabar, não é quando nós tivermos políticas públicas de repressão só não, gente. É quando os seres humanos começarem a entender que Deus nos fez para o outro e não para nós mesmos. E quando estou amando a minha esposa, eu estou amando o Senhor. A gente só vai acabar com essa guerra política quando a gente começar a entender que políticos não vão resolver o problema da nossa nação nunca. E é que Jesus que fará isso. E o que nós precisamos é começar a dialogar em amor e tentar achar um caminho que seja interessante para que todos, brancos, pretos, azul, amarelo, cor-de-rosa, para que a gente comece a ter um caminho. E esse caminho vai ser visto a partir do diálogo, mas ele vai ter Cristo por trás. Ele vai ter a glória de Deus por trás, e não a minha razão por trás, e não o meu sentimento por trás, e não o meu ismo por trás. O que tem acabado com famílias, o que tem feito com que pessoas se desgastem umas com as outras, é porque, na verdade, elas não querem o melhor para o país. Elas querem que o ponto de vista delas seja visto. E aqui eu não estou falando que você está certo ou errado. Eu só estou dizendo que a espiritualidade do reino, ela trabalha com a motivação do coração. Eu só vou cuidar dos meus filhos, por exemplo, nesse momento de quarentena, vocês que são cristãos. Nossos filhos precisam voltar a estudar a Bíblia. Eles estão sentados agora ao seu lado acompanhando o culto. Porque qual é a referência que eles vão ter do Evangelho? É a motivação do coração, pessoal. É para tudo. É fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor e não para nós mesmos. Porque senão o que a gente vai querer ter é razão. Deus não precisa da nossa razão. Deus quer o nosso coração. O que nos livra da barbárie, pessoal, é exatamente o sentimento, como eu falei com vocês semana passada, de empatia. É a gente se colocar no lugar do outro. Então, está na hora da gente olhar para quem está à nossa volta. Deixa eu citar um outro exemplo que aconteceu comigo. Porque eu falei dessa moça que perdeu a esperança na vida
Porque se a nossa esperança não está em fazer para o Senhor, a vida não faz sentido. Faleceu um vizinho meu há alguns dias, e a dor do meu coração é não poder, por exemplo, abraçar o meu vizinho. Isso me angustia até hoje. Porque 2 semanas depois eu não pude abraçar o meu vizinho. Eu não pude ir lá por conta dessa maluquice e dar um aperto nele, falar assim: cara, a sua dor é a minha dor, a sua perda é a minha perda. Mas por que, Rômulo? Porque se eu faço isso, eu estou fazendo... Não é para eu me sentir bem, porque eu fui lá e doei 25 cestas básicas, porque eu consigo gastar 4 horas e meia orando. É porque eu fui lá e dei um abraço no meu vizinho e disse assim: cara, eu te amo, porque Jesus amou você. E a única coisa que eu posso fazer é de longe olhar para ele e falar assim: eu estou orando por você, porque eu tenho convicção que o Senhor vai te cuidar. Meus irmãos, todas as atitudes que vocês forem ter, pensem nisso, fazendo para o Senhor. É isso que essa perícope inteira está querendo mostrar para nós. Os fariseus e os judeus daquele período, eles faziam olhando para as pessoas, esperando reconhecimento. Às vezes uma palavra de reconhecimento não vem. Às vezes um obrigado não vem. Mas a consciência está assim: eu fiz de maneira tranquila para o Senhor. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. E eu trouxe um exemplo simples que vocês podem acompanhar em casa. Esse filme é um filme de 2016 chamado Até o Último Homem. Desmond Doss, um adventista, pacifista, médico, ele vai para a Segunda Guerra Mundial e ele não atira. Ele não usa arma, ele não acredita nisso, então ele não atira. Ok? E acho que é um filme que vale a pena você assistir. Ele é praticamente assim massacrado pelos seus companheiros. E o Desmond Doss, ele foi condecorado depois, porque eles tiveram que ir para uma batalha, eles tinham que subir um morro e conquistar um lugar, e ele, como médico, vai atendendo quem está doente. Olha que incrível esse relato, é de uma entrevista que foi feita com ele e alguns comentários. Essa entrevista é de 1987. Por cerca de 12 horas e totalmente desarmado, no meio de uma guerra, Desmond Doss enfrentou metralhadoras, rifles e morteiros japoneses, descendo soldado após soldado até o último homem para a base americana do penhasco. Eles subiram, os japoneses vieram contra eles, então era um despenhadeiro, e ele subia e ia tentando descer o pessoal a noite toda, 12 horas, descendo, você tendo que fazer rapel com alguém ferido perto de você, sem uma arma. Mas o que me chama a atenção, gente, é isso aqui, ó. Como apoio, usou apenas um toco e uma corda. Durante esse tempo, o único pensamento de Doss era uma oração: Senhor, ajude-me a salvar mais um, apenas mais um. O resgate aconteceu num sábado, 12 horas. Sem arma, numa guerra, Desmond Doss fazia simplesmente o seguinte: Senhor, só mais um. Faça para o Senhor. Segundo, gente, espere a recompensa do Senhor. O texto bíblico repete várias vezes, como eu falei para vocês, para esperarem a recompensa do Senhor. O Senhor recompensará. O Senhor recompensará. Preste atenção, o que não é recompensa, gente? Não são bens materiais. Não são bens materiais. Às vezes não vai vir uma palavra. Não são bens materiais. E aí eu vou mais além. Deus não é juiz ou contador.
O que eu quero dizer com isso? De juiz ao contador. Não estou falando do Salmo 75. Deus é o juiz do mundo. Não. Quando eu estou falando que Deus não é juiz ou contador, Deus não diz assim, nossa, eu fiz tanto, então eu tenho que ganhar isso. Nossa, eu ajudei tantas pessoas, então eu tenho que ganhar não sei o quê. Então você tem que ser espírita e não cristão. Você pode ser islâmico. Você pode ser qualquer outra coisa. Deus não é juiz ou contador para ficar dizendo assim, meu filho ali, ele ajudou 529 pessoas, ele livrou 35 mil da morte, então ele merece. Não, gente, não. Essa frase eu queria que você anotasse para a sua semana. Quem ama sempre está em débito. Quem ama está em débito. Sabe por que está em débito quem ama? Porque você só pode amar porque você foi amado primeiro. E o amor de Jesus é tão constrangedor que a gente nunca vai conseguir pagar por isso. Então, o cristianismo não é sobre dinheiro. O cristianismo não é sobre bens materiais e conquista da vida. E isso é esse neopentecostalismo demoníaco da prosperidade que começou a dizer para vocês que tudo é retorno material. Não, não é isso. Não é isso. Quando você abençoar, ajudar, quando você tiver palavras de amor, conforto, conscientização, que você entenda que você foi amado primeiro. Recompensa não é material, gente. E aí, deixa eu adiantar. Desculpa. A recompensa só vai vir para quem tem compromisso com Cristo, tá? Só vai conseguir perceber as recompensas quem tiver compromisso com Cristo. Quem não tem compromisso com Cristo não consegue ver isso. E aí, o que eu quero dizer para você? A gente está num período em que a gente transformou Deus em amor. E como a gente transformou Deus em amor, e tudo é amor, porque na verdade a gente fez o amor virar Deus, a gente não consegue ver um Deus que vai julgar as nações. Me parece que o que soa aí é um universalismo. A mensagem cristã, ela nunca vai ser 100% palatável para as pessoas não, tá, gente? Ela não vai ser palatável para todo mundo não. A mensagem cristã fala de condenação eterna, por exemplo. Então, só vai ser sensível às bênçãos de Deus e à recompensa que vem de Deus quem tem compromisso com Cristo. Isso é necessário. Porque você precisa pensar como é que anda o seu compromisso com Cristo. Porque às vezes você não se identificou com Jesus. Jesus nessa vida, qual foi o prêmio que Jesus ganhou por ser obediente ao Pai? A morte. Qual foi o prêmio que o apóstolo Paulo ganhou por ser obediente a vida inteira ao Senhor? O Império Romano cortou a sua cabeça. Então só vai entender mesmo quem tem compromisso com Cristo. Por isso, uma recompensa inteira que Jesus tem para dar para você é satisfação e contentamento, porque a gente serve a Jesus porque serve a Jesus. O amor de Cristo me constrange, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para onde eu vou, gente. Essa é a palavra de Pedro, quando Jesus dá duras palavras, as pessoas vão embora, e aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, vocês também não vão embora? Pedro olha para ele e diz assim, Senhor, para onde a gente vai? Só a gente tem palavras de vida, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Gente, é servir a Jesus por servir a Jesus. Então, eu sirvo a Jesus nas redes sociais porque eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus na minha vida de maneira completa, ampla, na administração das minhas finanças, no amor ao próximo, na minha empatia com o outro, porque eu sirvo a Jesus, eu não tenho outro caminho, não tenho outra solução. Eu não tenho mais para onde ir, o amor de Jesus me constrange. E eu tenho que ficar contente porque eu entendo o seguinte, que quando eu sirvo a Jesus, eu só tenho mais trabalho para fazer. Você não pode esquecer isso. Qual é a recompensa de ser obediente ao Senhor? A recompensa de ser obediente ao Senhor é satisfação, mas a recompensa de obedecer ao Senhor é que eu tenho mais trabalho para fazer. É a parábola dos talentos. A um eu dei 5, a outro eu dei 2, a um eu dei 1. Ao que eu dei 5, o que eu fiz com ele? Eu dei mais, ele investiu, teve 10. Aí o que ele fez?
Pega aquele que deu 1 e entrega para quem tem 10. Gente, quanto mais vocês servirem a Jesus, por servirem a Jesus, por amarem a Jesus, mais trabalho vocês vão ter, mais pessoas vão aparecer para você abençoar, mais gente problemática vai chegar na sua vida, mais gente doente vai chegar à sua vida. Se a sua casa começar a ser abençoada, mais problemas podem ser que cheguem para você, só que você vai ter sabedoria, e quando terminar, ainda no meio das lutas, você vai ter satisfação. Essa é a parábola dos talentos. Mas aí, esperar a recompensa do Senhor significa a gente ter a visão de Deus. Aqui eu acho que isso é incrível. Mateus 25 começa a então virá o rei. Então virá o rei. O que é, pastor Rômulo, então virá o rei? O que é que Jesus tem para dar para vocês nessa pandemia, pessoal? Ele mesmo. Eu tenho falado isso para vocês. Vocês têm o Senhor. Vocês têm o Senhor. O que mais nós precisamos, irmãos? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Jesus aqui, no julgamento das nações, ele diz: eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, eu estava preso, nu, vocês me vestiram, vocês foram me visitar. A visão de Deus. A visão de Deus. Nós temos o privilégio de termos a visão de Deus. Ah, gente, o que eu faço com isso? O que você faz com isso? Eu acho que a primeira coisa é não esperar a recompensa errada oriunda das pessoas erradas. Eu sei que às vezes você quer reconhecimento, eu sei que você quer conscientizar pessoas, eu sei. Mas o que eu quero mostrar para você é que não adianta procurar pão fora da padaria. Sabe por quê? Você pode amar o mundo inteiro. Você pode servir a Deus na igreja. Você pode ajudar todo mundo. Se você não esperar a recompensa correta da pessoa correta, sempre vai ser insuficiente. Sempre vai ser insuficiente. Talvez muitas das suas lutas, elas não são contra os outros, elas são contra você mesmo. E hoje, eu quero te convidar a mudar em segredo. Olhar para dentro de você e parar de buscar recompensa fora e começar a buscar a recompensa correta na pessoa correta. Jesus está vivo, olhando para você, esperando por você, querendo que você viva para Ele em todas as áreas da sua vida, para que você continue com satisfação, contentamento, para que Ele continue dando mais trabalho e para que você tenha a visão correta de quem Ele é. Deleite no Senhor, deleite no Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero convidar você para orar. Quero que você tenha esse tempo de oração. E como o Salmo 139 diz: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. O mundo está precisando muito de nós. Muito. O Senhor quer nos usar. E o Senhor quer te usar. Seja transformado em secreto pela palavra de Deus, pela oração e pelo agir dele na sua vida. Quero te convidar a ter um tempo de oração enquanto a gente canta uma canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Que bom que você veio. Eu quero convidar você para a gente poder orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a mudar em segredo. A gente quer ser visto pelo Senhor. A gente quer ser encontrado pelo Senhor e a gente quer fazer para o Senhor. A gente quer que cada área da nossa vida sirva ao Senhor. Deus, aquieta sempre o nosso coração e nos ajuda muito, para que o mundo veja o Senhor através de nós. Senhor, e que a recompensa do nosso coração seja o Senhor, seja satisfação em fazer para o Senhor. O Senhor mandou seu Filho naquela cruz por nós, para que Ele, mesmo no meio do sofrimento, se alegrasse pelo resultado que era a sua glória. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ajuda a tua igreja a te amar, a te bendizer, a querer o Senhor todos os dias. E é no nome desse Jesus que nós oramos, pedindo, seja servido em nossas vidas, Senhor. Seja servido em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, meus irmãos, que a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com vocês hoje e sempre e todos os dias, até a vinda, até a volta de nosso Senhor, quando viveremos com Ele eternamente. Amém. Deus te abençoe, foi um prazer ter você aqui com a gente. Acompanhe a nossa comunidade, todas as segundas-feiras nós temos um encontro de oração pelo Instagram, você pode participar com a gente, nós queremos orar com você e por você. Nós temos de segunda a sexta um grupo de oração que acontece por um aplicativo chamado Google Meet. Você procura a gente pelas redes sociais, que a gente quer muito que você participe. A gente tem tentado pastorear a vida de vocês, ainda que seja à distância. Vem fazer parte com a gente. Às quintas-feiras estamos aqui, nossas escolas bíblicas estão funcionando e os templos estão fechados, mas a igreja continua em missão. Jesus te abençoe, vai em paz, vai na graça do Senhor, abraça pelo menos quem está aí na sua casa, tá bom? A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.